Pessoal, hoje nós vamos falar como unir ciência e religião. E para começar a falar, eu vou fazer uma oração com os que estão me ouvindo, para que Deus nos ajude a encontrar os pensamentos certos, nos ensine ao falarmos, pois assim é a promessa bíblica de que todos serão ensinados por Deus, que às vezes o pregador, se ele for falar, mas houver dele inspiração, Deus fala junto com ele. Então, acreditando nisso, eu peço a vocês que fechem seus olhos para nós fazermos uma oração para o estudo científico, unindo religião e ciência. Senhor, eu te peço inspiração nesse exato momento, tanto para mim que falo, para aqueles que ouvem, para que a verdade seja esclarecida. Pega meus pãozinhos, meus peixinhos e multiplica, Senhor. Alguma coisa eu sei, alguma coisa eu preciso aprender. E que eu possa tentar esclarecer humildemente essa questão epistemológica de conceitos científicos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amigos. A primeira coisa que me vem à mente falar é o seguinte. O conceito de ciência, na Alemanha, né, é ciência boa, ciência que funciona. É um conceito mais neotestamentário. Ou seja, Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis, se o profeta é verdadeiro, se o profeta é falso. Então, ciência boa, ciência que funciona para os alemães. Eles são muito influenciados por Lutero, e a teologia e a cultura do local, ela influencia no andamento, no desdobramento, né, de ações, de leis e de pensamentos de cada local. Então a teologia, ela influencia muito a ética, influencia muito o comportamento das pessoas, de acordo com a sua escala de valores, escala de composição de crenças. Você tem um comportamento na sociedade que você tem uma mentalidade X, um comportamento Y, né? Então você tem isso aí acontecendo o tempo inteiro. Como dividir ciência, religião e filosofia? A ciência tenta se basear mais nos dados, apesar de que não existe ciência pura nem razão pura. Porque os dados você enxerga dentro dos seus preconceitos. Então, o olhar do observador está impregnado de preconceitos e ele vai enxergar os dados de uma maneira preconceituosa. Então, aquele efeito quando você ganha um carro ou gosta de um carro, você só vê ele na rua, você vê ele para toda lá. Mas quando você não conhece aquilo, não tem preconceito, você custa a enxergar aquele carro, né? Então, esses efeitos do receptor enxergar os dados contaminando a sua interpretação científica, isso afeta muito a ciência no seu sentido interpretativo. Se eu sou ateu, eu vou ver os dados de uma maneira. Se eu sou crente em Deus, eu vou ver os dados de outra maneira. Se eu sou ateu, eu vou ter o efeito torcida em prol de aspectos da aleatoriedade, construir complexidades. Então, assuntos como sopa primordial, trombada de asteroide construindo ajustes no universo e no planeta Terra para haver vida, isso vão ser assuntos caros, que eu vou defender a todo custo para sobreviver à minha opinião interna.
a minha cultura íntima. Já se eu acredito em Deus, é logicamente que eu vou defender o design inteligente, o criacionismo, as ideias que batem mais com a minha cosmovisão. Então todo cientista, ele está carregado de preconceitos. Agora, até que ponto isso contamina a ciência? Contamina até o ponto, porque a princípio, qualquer motivação, qualquer preconceito que você tenha, não tem problema nenhum. Se você é espírita, acredita na evolução das almas e tem muita simpatia pela teoria da evolução, que também, de certa forma, fala um pouco a mesma língua, não tem problema nenhum. Só que quando os dados estão gritando contra essa ideia, aí já começa o problema da contaminação, onde o efeito torcida, o efeito meus preconceitos ultrapassam a barreira da razoabilidade. Por exemplo, nós estamos numa época onde a gente estuda muito genética, né? Genética, a gente já está na pós-genômica, porque entendeu que os genes não mandam muito, quem manda muito são os controladores epigenéticos no comportamento genético da célula. Então a gente está numa época de grandes avanços nesta área. Aí é o seguinte, a gente sabe que para o ser vivo se complexificar e para o ser vivo evoluir no sentido positivo, no sentido interpretativo geológico, que os seres vivos eram mais simples na base geológica e conseguiram ir se complexificando até chegar com toda essa biodiversidade extremamente complexa, essa interpretação paradigmática usual, nós precisaríamos observar pelo menos um ser vivo com um conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. E isso a gente não observa. Então, como que pode essa ideia de que houve uma complexificação na história geocronológica da Terra, se você não consegue observar um único ser vivo se complexificando? Ou pelo menos com um conjunto de mutações positivas coordenadas à construção de um novo sistema. Não está tudo evoluindo? Então, como que se construiu um novo sistema nos organismos, né? Um olho novo, uma asa, ou qualquer coisa, um sistema novo? Não vou falar uma pelezinha, um negocinho, isso aí não, isso aí qualquer... os organismos têm capacidade de mudar, se adaptar, não é um processo evolutivo, nem igual o calango. O calango muda pra caramba, mas ele continua calango, ele não virou uma ave, né? A não ser nos desenhos evolucionistas. Tem cheio de desenho aí que nos desenho aceita tudo, né? Então, ou seja, se você não observa um único caso de conjunto de mutações coordenadas para construção de um novo sistema, como é que isso pode ser científico? Já você encontrar conjunto de mutações deletérias que vão se acumulando, você acha em todos os seres vivos. Então, qual que é mais verdadeiro em relação aos fatos? A teoria da degeneração das espécies, que é o criacionismo, Deus criou as coisas perfeitas e elas vêm se degenerando, ou a teoria geocronológica histórica do evolucionismo, que dos organismos mais simples surgiram aleatoriamente os mais complexos. Qual que está mais afinada com os dados? Se você for ateu,
você vai ficar temando aqui, mas você não vai ter argumento. Se você for cristão, não, é o criacionismo e tal. Então percebam que quando a razoabilidade é ultrapassada, aí sim as nossas crenças ou descrenças vão contaminar a ciência. Agora, quando você está discutindo possibilidade de cair de lá, não. Aí você pode ter o motivo que for de defender Bíblia, defender ateísmo, defender teoria da evolução, ficar rico, promover conscientização, sei lá, causas, né? Então, qualquer motivo, você baseou na arqueologia bíblica, baseou na arqueologia hindu, qualquer coisa que você queira se basear é um motivo, é um modelo de trabalho científico. Agora vamos ver se ele vai gerar bons resultados, né? Boa previsibilidade, ou vai funcionar, vamos dizer assim, ciência boa, ciência que funciona. Essa é a demarcação científica alemã. A demarcação científica de Karl Popper, que é a mais famosa, é a falseabilidade. Ela é mais influenciada pelo Velho Testamento, né? O profeta que falou uma coisa não se cumpriu, ele é falso. Então é a falseabilidade. O que a falseabilidade vai dizer? Que os modelos de trabalho que acertam previsões, que têm capacidade de emitir previsões, eles são verdadeiros. E aqueles que emitem previsões erradas são falsos. Exemplo, né? O darwinismo ensinou, pregou, né? Não é nem ensinar isso, é pregar, que houve 111 órgãos vestigiais, houve DNA lixo. Erraram. Por quê? Porque se encontraram funções nos 111 órgãos vestigiais que eles alegaram que existia. Enquanto isso, rasgou garganta de criança aí, arrancando amígdala, tonsila, à torta e direito. Eles incentivaram médicos a fazer cirurgia desnecessária. E o apêndice? O apêndice é reserva de microbiota, tanto é que na Europa, um grande centro de estudos, se recomenda fazer normas não operatórias e tentar tratar o apêndice inflamado, dependendo da imagem, né, de ultrassonografia, que se faz, que se verificar que ele só está inflamado, trata. Se verificar que ele está necrosado e tal, aí se recomenda a cirurgia imediata. Né? Não pode demorar, inclusive. Mas por quê? Porque quem sofre apendicectomia passa a ter deficiência na sua microbiota e deficiência vitamínica e diversas doenças começam a aumentar sua frequência nos que sofreram apendicectomia. Já está registrado isso. Tem um artigo só sobre isso aqui no jornal. Está lá embaixo. Depois vocês vão... Aqui, funções do apêndice por sua ligação com a microbiota intestinal. Vocês vão ver mais de 40 referências científicas fundamentando o que eu falei. Tá certo? Bom, aqui, por exemplo, eu destaco também, por questão de união da religião com ciência, eu destaco o Dr. Fishman. Ciência pressupõe naturalismo, qualquer coisa? Aí ele vai falar que não, que ciência não está nem aí se a coisa for natural, sobrenatural. Aliás, tudo é sobrenatural até a gente conhecer, né? Deus, em vários aspectos de Deus, é sobrenatural, mas no aspecto de inteligência, de montagem, de premeditação, é um aspecto naturalmente conhecido. Você consegue medir com ferramentas, metodologia, o índice de informação, de antevidência, de intencionalidade que existe nas coisas. Né? Você pega uma pedra
que foi produzida por erosão, uma pedra que foi trabalhada, talhada por um artífice. Aí você percebe que a pedra trabalhada contém índice de informação, de intencionalidade, e a pedra que foi gerada pelo caos não tem. Ou pode acontecer de aparentemente ter alguma coisinha lá, mas é um índice baixinho de intencionalidade, né? Você consegue justificar o acontecimento daquela pedra talhada com eventos naturais. Agora, quando é uma pedra talhada pela natureza, né, vamos dizer assim. Agora, quando é uma pedra talhada artificialmente, aí o índice de informação, de intencionalidade aumenta, né? Então, você vê que ela foi uma pedra com objetivo X, Y, Z, ou de enfeite mesmo, ou de desenho, né? Enfim. E assim na bioquímica também você verifica, né, os aspectos de inteligência, né? O código genético é uma coisa. A proteína só funciona se tiver a sequência correta de aminoácidos. Se tiver qualquer errozinho ali no código criptografado, sequências corretíssimas, em 5 milhões de sequências de aminoácidos produzindo proteínas só nos humanos. Então isso gera uma ideia computacional que não tem como você negar que existe uma intencionalidade muito clara, um coeficiente de informação muito claro ali. Então, há evidência de premeditação, tem evidência, coeficiente de informação, tudo, demonstrando que houve uma causa inteligente para a construção da vida, né? Bom, e como unir religião e ciência? A religião e ciência está unida em vários pontos, e em alguns pontos não está unida, né? Por exemplo, o amor. O amor é falado na Bíblia, né, que é amar o próximo, perdoar e tal. E na ciência também vai concordar com isso. Vai falar, produz serotonina, endorfina, que faz bem, cura isso, cura aquilo. Então, quer dizer, são pontos em concórdia, onde a revelação que vem de cima concorda com os dados que vêm de baixo e com a lógica horizontal, dedutiva, filosófica. Então uma coisa vem de cima, outra vem de baixo, que seria a ciência, e a horizontalidade é a lógica, a dedutiva, a interpretativa, né? Então há muitos pontos que está tudo em concórdia, né? Ou alguns pontos, igual, por exemplo, quando a visão religiosa do Criador colide com a teoria da evolução, não está se colidindo ciência com religião. Não, está se colidindo religião contra religião. Por quê? Porque uns têm preconceito do Criador, baseado na ciência, e outros têm preconceito do não Criador, que as coisas acontecem aleatoriamente. Aí, o darwinismo não é ciência propriamente dito. O darwinismo é uma ideologia que ocupou lugares estratégicos na ciência e persegue quem fala contra eles. Então não é ciência, é uma ideologia que está no meio da ciência querendo se passar por ciência, mas não é ciência. Por quê? Porque a primeira etapa da ciência é observação, nunca se observou nenhum único ser vivo com um conjunto de mutações positivas construindo um novo sistema. Como é que isso aí pode ser ciência? É até uma bobagem, nem hipótese pode ser. Nem hipótese, muito menos teoria. Então é isso, pessoal. Assim que a gente entende que a ciência lida com todos os preconceitos,
não tem preconceito de nada, muito menos de religião, tá para estudar as coisas, né? Agora, a guerra entre ciência e religião se dá muito mais no campo ideológico do que no campo científico, né? Com exceção de alguns pontos que às vezes você tem uma dificuldade ou outra para conciliar religião e ciência, lembrando que a verdade é sempre um conjunto harmonioso de perspectivas que apontam para o mesmo ponto, né? Na investigação isso é chamado de acariação, né? Você bota a versão de um, a versão do outro e vai vendo aquilo que converge e aquilo que diverge, né? E você vai tentando achar os pontos em comuns para ter a verdade. Porque, como diz aquele ditado, né? Eu tenho a minha verdade, você tem a sua e existe a verdade. Então cada um vê numa perspectiva e várias perspectivas compõem um cenário de um consenso bem bolado, vamos dizer assim, que pode trazer grande compreensão da realidade para a gente. Tá bom? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, com a boa ciência e sempre vigiando a nós mesmos para a gente não cair da tentação de fazer a nossa ideologia superar os fatos. Beleza? Um grande abraço.